todos conhecidos meus, pelo menos alguns da quarta-feira, e que não me deixaram vir dar a palestra, só eu, o pessoal daqui, os desencarnados, né? Então, eu quero agradecer. Quando escolhemos o tema da palestra, eu e os mentores, o meu mentor principal, que é o Daniel, e o outro mentor que eu nunca revelo por não ter autorização, nós escolhemos esse tema por achar ingenuamente que seria um tema mais fácil de dissertar. E aí eu fui pensar com eles e estudar. Há mais de 15 dias que nós estamos estudando juntos. E ontem deu toda uma mudança, uma reviravolta. O tema é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu pensei em ler o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o padrão de todas as casas espíritas, e pensei em abordar o tema sempre dentro da doutrina, estritamente dentro da doutrina. Mas aí eles vieram e me disseram: você não é igual a ninguém. O Daniel me disse: você não é igual o Chico, você não é igual o Divaldo, você não é igual a Cristina, você não é igual. E foi me dizendo vários médios de várias vertentes: você não é igual a ninguém e ninguém é igual a você. Você pode fazer a sua palestra conforme você achar melhor e for melhor para o público, dentro do que você pretende falar. Então, eu escolhi ler uma lei universal, eu escolhi ler as Escrituras, que é quem nos norteia. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem também da Bíblia, é uma interpretação espírita da Bíblia. E hoje eu quero começar lendo a passagem bíblica que fala sobre o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Antigamente, lá no século I, na Palestina, existiam grupos religiosos que interpretavam a Torá. Desculpe. E o mais famoso eram os fariseus, porque eles acreditavam na vida após a morte e eles interpretavam a Torá de uma forma mais popular. Então, eles eram popularmente aceitos e tinham a maior fama na época. Os saduceus já eram a elite, era a aristocracia da época, eles eram das famílias dos sacerdotes. Eles não acreditavam na vida após a morte e eles eram inteiramente políticos. Então, esses dois grupos brigavam e discutiam muito sobre a questão do profeta daquela época que teria chegado, que seria Jesus. Tanto é que, numa passagem anterior, eles disputavam quem ia prender Jesus, pelas coisas que Jesus dizia não concordar deles. Enfim, conversando com o Daniel, eu disse: como vou levar a minha palestra? E hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que recebeu uma carta e aquilo me abriu os olhos. Ela disse: Mayra, eu tenho 41 anos de espiritismo, 41 anos que eu estudo a doutrina. E eu não queria que você falasse só da doutrina, porque a doutrina, quando eu sento ali, todos os palestrantes de todas as casas espíritas vão falar sobre essa doutrina pura, vão falar sobre o Livro dos Espíritas, vão falar sobre Allan Kardec e toda a vertente que deve ser estudada. Eu queria que você falasse do amor. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei: olha, eu tenho 5 anos que eu tenho um contato com os espíritos, tem minha vida toda. Mas que eu tenho um contato com o espiritismo e comecei a estudar a doutrina só tem 5 anos. A maioria de vocês que aqui estão tem 20, 25 anos, 30 anos de doutrina. Ou seja, nada que eu falasse aqui, vocês não saberiam. A maioria de vocês sabe muito mais da doutrina espírita do que a própria Mayra que está aqui falando para vocês. Então, era dizer o mesmo e muito, dizer o muito do mesmo do que vocês já sabiam. Eu resolvi levar a minha palestra para um lado de amor, porque amar a Deus sobre todas as coisas é a lei maior, é o mandamento maior. E amar a Deus sobre todas as coisas não pode ser entendida como a maioria das religiões, e muito de nós, de todas as religiões, entendemos, como uma forma conceitual.
Nós sabemos essas afirmações e nós todos os dias nos programamos a dizer isso para nós mesmos. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar o que você não sabe o que é. Amar a Deus sem saber quem Ele é, como Ele é e o que é. Porque qualquer um de nós, se perguntarmos quem é Deus ou o que é Deus, cada um de nós vai dar uma interpretação e no final vai ser uma única solução. Deus é. Deus é isso. Ah, Deus é o vento, Deus são os sentimentos, Deus são as pessoas, Deus está no amor, Deus está na paciência e assim por diante. Então, na verdade, conceitualmente, nós não amamos a Deus porque nós não sabemos o que Ele é. Nós amamos a criação de Deus, as criações. Dessa forma, amando as criações, nós estamos amando ao próprio Deus. E aí você parte para o segundo mandamento, como leiga que sou ainda, e aí ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí você pensou, opa, agora amar o próximo é mais fácil de entender. Porque amar o próximo, você está vendo quem ele é. Ou você ama a Mayra ou você não ama. Você tem essa escolha. Eu estou vendo ela, eu sei o que ela é e quem ela é. Aí você pensa, sim, é mais fácil. Só que aí você esbarra no seguinte: a máxima seria: faça com o outro o que você quer que faça para você. E assim você vai estar amando o próximo como a si mesmo. Mas imagine que você é uma pessoa que não gosta de pedir ajuda. Você é uma pessoa que só pede ajuda no último momento e você não quer que as pessoas se ofereçam para ajudar. Só que, às vezes, o seu irmão, ele precisa de alguém que seja solícito, ele requer, ele tem essa necessidade. E aí você não vai oferecer ajuda porque você vai o tratar como você gostaria de ser tratado. Então, é bem assim que funciona. Então, a gente esbarra numa dificuldade tremenda nesses mandamentos. Que o Daniel me diz o seguinte, que tudo isso se resolve na questão da consciência. A consciência é algo que a religião não te traz, nenhuma delas. A consciência é algo que você tem dentro de você, que Deus te deu e colocou em cada um. A consciência te diz o que é certo e o que é errado. E mesmo que esse certo e errado não esteja escrito, dentro de você, você sabe o que você está fazendo de certo ou de errado. E falei para ele: Daniel, dependendo do aprofundamento que eu der nessa palestra, eu vou de encontro com o entendimento de vários doutrinadores espíritas, doutrinadores católicos, mas eu quero falar sobre a minha experiência, a Mayra. Eu hoje, quando recebi a ligação, essa mensagem dessa mãe, e ela me falou isso, eu pensei: amar a Deus sobre todas as coisas é também entender os desígnios de Deus, é aceitar que esse Deus é quem nos programa e esse Deus pode fazer o que Ele achar que é melhor para a gente, porque realmente vai ser o melhor. Uma mãe que perde um filho, ou qualquer pessoa que perde um ente querido, eu uso elas muito porque as cartas vêm muito para elas, as cartas consoladoras. Então, uma mãe que perde um filho, ela tem uma prova de amar a Deus sobre todas as coisas quando ela aceita aquela morte, quando ela aceita aquele ente querido, aquele pedaço dela que foi tirado dela, e ela aceita sem revolta. Ela dá uma prova a Deus que o ama sobre todas as coisas, de uma forma tão generosa e tão maior que é inexplicável. Eu passei por um problema com meu filho menor que foi para a UTI, e por vários dias eu não conseguia aceitar essa situação, até que um dia, já quando fui avisada que ele não sobreviveria, eu olhei para ele na incubadora e o Daniel me disse: agora você vai dar o maior exemplo do que você tenta ensinar e do que você tenta passar para as pessoas. Amar a Deus sobre todas as coisas é aceitar o que tem que ser. E eu olhei para aquela incubadora e disse: Deus, então dessa forma, faça o que for melhor. Se for o momento dele, se é chegado o momento, então leve meu filho. Mas me dê força para suportar, porque eu não sei se eu vou suportar. E entreguei meu filho na mão de Deus. E por misericórdia ou por merecimento dele, e tenho certeza que não meu, Deus o salvou. Hoje ele está comigo, graças a Deus. Mas eu vi que naquele momento o que Deus queria de mim é que eu aceitasse e fosse o exemplo do que eu tanto queria pregar. E quando eu vejo as mães virem receber as cartas aqui nas quartas-feiras, eu olho para cada um de uma forma diferente. A dor é igual, mas elas reagem de diversas formas. Eu recebi uma mãe que
que me disse, que me abraçou muito forte e disse: eu tenho 30 anos de espiritismo também e eu sei toda a doutrina. Eu compreendo o que aconteceu, mas eu não aceito. E eu fiquei olhando para ela e disse: tenha fé em Deus, use a carta como uma forma de consolar. E ela chorou muito e recebeu essa carta. E eu fui para casa pensando o que eu poderia dizer para ela. E esbarrei nessa palestra de novo. Ame a Deus sobre todas as coisas. E ame ao próximo como a si mesmo, você vai estar amando a Deus. A doutrina por si, a lei seca por si, em qualquer área, ela nos serve para nos nortear o caminho. Mas não adianta nada a doutrina, o estudo, se você não pôr em prática a caridade, o perdão, a paz, a amizade, o amor. Porque isso só vai servir apenas, então, somente para alimentar a sua consciência, a sua inteligência e muitas vezes o seu ego. Mas a Deus não vai agradar. Então, é importante estudar. A doutrina espírita diz que tem que ser estudado, e é fato, porque a doutrina espírita ela quer criar seres pensantes que podem fazer suas escolhas e questionar. Mas seja um amor também. Demonstrar que amar Deus é olhar para o lado. É a caridade que começa dentro de casa, é a caridade que se estende para a rua, é o fator do perdão, é saber que as pessoas vão te machucar e você vai machucar as pessoas. E você tem que reagir da mesma forma que você queria que elas reagissem com você, perdoar. Essa que vos fala talvez tenha a maior dificuldade do mundo, muitas vezes, no perdão. Só em estar falando aqui não significa que eu faça tudo isso. Significa que todos os dias eu acordo tentando fazer isso. E aí, conversando, meu marido dizia para mim: você vai lá falar, tenta falar um pouco sobre a sua experiência, porque as pessoas querem saber quem você é. Às vezes a gente se encontra aqui só na quarta-feira, 9 horas da manhã, e aquela correria, e palestra, e fala, entrega carta, e daqui a pouco a gente tem que ir embora. Eu, desde os 5 anos, pelo que eu me lembro, eu tenho um contato com os espíritos, e eu passei diversas fases na minha vida sem entender. Minha mãe é muito evangélica até hoje, e nunca aceitou esse fato. E eu sofri por diversos anos. Eu me lembro que a primeira vez que eu tive contato com um espírito e que eu soube que era um espírito, foi um senhor que, ainda encarnado, passou por mim, na mesma rua que eu morava, e a mentora que me acompanhava, pois depois que eu comecei a entender melhor a doutrina espírita e fui apresentada por um casal de amigos, que para mim hoje é como família, que está até aqui presente, eu mudei o mentor, mudaram o meu mentor. Mas antes eu tinha uma senhora que era a minha mentora. E ela disse assim: olha, avisa para sua mãe ou para o seu pai que está ali, que o seu Nelson, que seria o senhor que estava passando, ele vai tentar o suicídio. E eu, com 8 anos, que já tinha, tentei fazer isso, avisar a minha mãe, então muito evangélica, o meu pai, já mais cabeça aberta, que o senhor iria tentar o suicídio. Claro que ninguém me deu ouvidos, porque na época eu falei que ele ia se matar com uma corda, bem duro assim, e deixaram para lá. 3 dias depois encontraram o corpo, realmente numa corda, ele tinha se suicidado. E aí a minha mãe entrou num desespero profundo, como evangélica que era, e não é todos os evangélicos, eu tiro o exemplo da minha mãe pelo fanatismo. Mas continuei a minha vida normal e continuei com muitos amigos desencarnados que me acompanharam ao longo da vida. Lá pelos 14 anos, eu comecei a ter muitas visões, muitas pessoas falando comigo, muitas pessoas que me davam detalhes da sua vida, telefone, endereço, pessoas que elas queriam falar, pessoas de outros países, pessoas de outras cidades. E isso eu já era evangélica, porque eu tive muita influência da minha família, mas eu gostava. E eu gosto de todas as religiões, porque eu sempre fui cristã. Então, não importava para mim, eu precisava ter uma religião, era uma necessidade minha, da Mayra. E eu seguia a religião evangélica e gostava muito. Só que eu não era fanática, eu fiz do exemplo da minha mãe um exemplo para que eu não fosse. E aí eu comecei a colocar na cabeça, claro, eu comecei a me enganar e diziam que eram anjos, que eram revelações que me eram feitas. E era assim que eu chegava nas pessoas. Eu dizia: eu tive um sonho com você e isso aconteceu, ou uma pessoa chamada tal queria falar com você nesse sonho. E as pessoas entendiam melhor assim, e eu aprendi que assim era melhor. Lá nos 14 anos, aconteceu um fenômeno muito complicado na minha casa, em que eu estava na mesa com os meus pais e
E eu tinha vários espíritos ali sentados, e claro, eu não conhecia nada, e um amigo meu até sempre fala que eu devo me proteger, porque ele tem muito conhecimento, porque são forças que eu não conheço. E foi bem aí, eu não conhecia, eu nunca tinha sido apresentada, e esses espíritos começaram a ficar furiosos porque eu não dava atenção, porque nessa altura eu aprendi que eu não podia dar atenção na frente de outras pessoas. E eles começaram a movimentar pratos e copos, isso com minha família lá, que não eram médios e que não eram médios assim, não eram da doutrina espírita. E isso para eles foi muito. Então, passado isso, eu saí de casa, pedi meu pai para estudar fora e comecei a primeira faculdade de medicina em João Pessoa. E fiquei lá por algum tempo, até que vim para Brasília por outros determinados caminhos que me trouxeram, e conheci o meu esposo, que foi quem me apresentou a doutrina espírita, junto com o Josué, que está aqui hoje, que é um amigo dele. E aí, quando eu encontrei Josué, família, o meu marido e outros amigos, eu aprendi que Deus é muito generoso. E é generoso porque a minha família parental, a minha família sanguínea, de alguma forma rejeitou esse meu lado, mesmo eu nunca os abandonando. E eu ganhei outra família, que é uma família espiritual, que nada tem a ver com sangue, mas me acolheu. É uma família que me acolheu, que muitas vezes esteve comigo em várias dificuldades, inclusive na do meu filho. E aí eu vi que amar a Deus sobre todas as coisas, para mim também era aquilo, era fazer a vontade de Deus. Talvez eu ainda hoje não faça o trabalho da forma correta, não faça o trabalho ainda estritamente sobre o dogma do Espiritismo, porque eu ainda não tenho todo o conhecimento sobre ele. Mas eu faço o trabalho com as vertentes do coração. Cada carta que eu escrevo, cada entidade, cada espírito que vem para mim e tenta falar com um parente, se torna um amigo. E para mim, quando eu entrego aquela carta, eu estou entregando um fiapo de esperança. Esperança de que a vida continua e que as mães, os filhos, os pais, todos os entes que perderam alguém, vão se reencontrar um dia, se for da permissão e do merecimento de cada um. Eu por muitas vezes, eu questionei como eu ia iniciar esse trabalho aqui, porque eu fui meio que resgatada pelo Sivaldo. Eu me negava a fazer isso, e o Sivaldo fez um investimento de meses, de dias, me ligando todos os dias, se oferecendo para ir fazer um peixe lá em casa, até que conseguiu me trazer numa reunião que tinham 8 pessoas. E hoje nós somos por volta de 200 amigos que nos acompanham, 200 amigos encarnados, né? E hoje eu estava fazendo o ritual de reza, o meu ritual próprio, e lendo o Evangelho, e chamando o Daniel e o outro mentor para me ajudar, porque, na verdade, eu queria assim, é melhor eu incorporar e vocês falarem. E ele dizia, não, porque ninguém quer saber, na verdade, quem é o Daniel. E eu falava, querem. Eu falei, vai me dar dor de barriga. E eu não cheguei atrasada, cheguei 2 minutos atrasada, mas não foi dor de barriga, não, foi o trânsito mesmo. E aí eu falei assim, então vamos lá. E aí, na hora que eu olhei para o espelho, que estava me arrumando, me arrodearam assim, uns 35 amigos desencarnados que me procuraram para prestar cartas para os familiares. E aí o Daniel falou assim, você está vendo que você não está sozinha? Todos aqueles que de alguma forma você ajudou estão contigo hoje. Então, quando eu entrei aqui para falar com vocês, eu não entrei sozinha. E não entrei só com os mentores. Eu entrei com vários amigos que entregaram cartas para os familiares, que me acompanham. E cada um tem uma cultura diferente e uma vivência quando encarnado, e que me ensinam. Me ensinam a ver um quadro, me ensinam a falar o português de Portugal, porque cá estou falando quase igual a eles, Portugal, né? E me ensinam inglês e outras coisas que eu tenho aprendido com eles. As senhoras que me ensinam, a dona Sergina, que eu acho que a família dela nem está aqui hoje, que me ensina a cozinhar, né? E aí alguém me fala assim, lembra da verruga? Todos nós queremos tirar a verruga, né? E a dona Sergina disse que a primeira coisa que ela fez foi tirar a verruga quando chegou lá. Tem o seu Francisco, que é português também, que a família hoje está aqui presente também, que é da dona Carolina Vidal, né? Que me ensina as questões dos risoles de bacalhau. Tem tanta gente que me ensinou tanta coisa. O Vasco, que me ensina sobre o Vasco Granja. É Vasco Granja, dona Marília. E tanta gente, o seu Dito, que me ensina que eu não devo ser palmeirense, que eu devo ser corintiana.
O seu Henri, que eu demorei anos para falar o nome do seu Henri corretamente para a família. E cada um que entrou aqui hoje me acompanhando, e eu disse assim, olha, eu realmente não estou sozinha. E aí eu fui pensando como eu ia levar essa palestra de forma que vocês não ficassem igual muitas vezes eu fiquei em casas espíritas, com a bunda doendo e pensando, não vai acabar. Né? Porque eu já não estava entendendo nada e aí eu pensei, fui estudar. Eu estudo muito o Chico Xavier por uma questão de admiração. Não a admiração só do médium que ele era, não. Essa questão, para mim, é menos relevante. A questão da caridade, do homem que o Chico foi. E aí eu fui pensar e assisti hoje uma palestra da Lia Diniz. Ela é filha de um casal, do seu Diniz, que acompanhou o Chico pela vida toda lá em Uberaba. E ela tem vários objetos do Chico que não ficaram com Eurípides, o filho dele, mas ficaram com elas, que foram dados para os pais dela ou para ela. E ela cede esses objetos para a FEB de Brasília e faz uma divulgação. Nisso, ela estava explicando hoje o seguinte, que em um certo momento o Chico Xavier foi enganado pelos repórteres, todo mundo sabe disso, e ele meio que ficou bravo e falou para o Emmanuel assim, eu sou um verme. E o Emmanuel olhou para ele e disse assim, não, você não é um verme, porque o verme vem aqui na Terra e cumpre o papel dele, e você não está cumprindo o seu. E aí ele disse assim, então eu sou um subverme. E ele disse, um subverme você pode ser. Então, ela dizia assim, nós aprendemos a ver o Emmanuel e os vários mentores de uma forma tão dura, né, como se eles não tivessem o carinho e o amor pela pessoa que está ali com eles. Só que aí eu fui pensar, e ela falando, na verdade o Emmanuel dava esse tipo de ensinamento, não era para o Chico, que era muito disciplinado, era para nós que seguíamos o Chico, para nós aprendermos o valor da disciplina, para nós aprendermos o valor do amor, o valor do trabalho pela causa. Era para nós. Ele utilizava o Chico, mas esses recados eram para nós. E ela disse que em um certo momento o Chico psicografava e já estava muito cansado e faltava muita gente. E aí ele psicografou um recado para ele mesmo do Emmanuel. E nesse recado que ele entregou para ela posteriormente, o Emmanuel dizia, calma, meu filho, o trabalho já está acabando. E nesse pequeno recado, ela disse assim, olha como o Emmanuel era carinhoso, e tinha uma preocupação pelo Chico. Ele não era só aquele ser duro. E eu digo isso porque muitas vezes eu falava, Daniel, pelo amor de Deus. Porque o Daniel, ele dizia, escreve. E aí eu falava, eu não estou mais aguentando. Escreve. Ai, meu Deus. Aí acordava de madrugada com ele olhando assim para mim. Escreve. Eu estou dormindo, escreve. Então eu pensava muito nisso. Mas aí no momento que eu comecei a trabalhar, que eu entrava por essa porta tremendo, com a mão gelada, ele dizia, eu estou com você. E aí eu me lembrei do Chico falando para o Emmanuel, disso eu nunca duvidei. Então eu nunca duvidei que o Daniel estaria comigo hoje, estaria nos trabalhos. Eu nunca duvidei que meus amigos desencarnados, do qual me acompanham, estariam comigo. Eu nunca duvidei que os mentores encarnados também, que muito me ensinaram e que ainda hoje me ensinam, que se preocupam comigo, também estariam comigo. Eu tenho uma série de gratidão por várias pessoas que estão me acompanhando nesse trabalho. E uma série de fatos que ocorreram ao longo desse tempo, que para mim foram provas de que eu precisava continuar. Eu recebi muita rejeição também. E um dia esse mentor que me acompanha, do qual não revelo o nome também, ele disse, você sabe que o Espiritismo vai ser o seu amor, não sabe? E eu dizia, sei. Você sabe que o Espiritismo vai ser sua família, não sabe? Sei. Você sabe que o Espiritismo vai ser sua felicidade, não sabe? Sei. Mas você sabe que o Espiritismo também vai ser a sua solidão. E nisso eu fiquei calada e pensando, como minha solidão? Porque pelo menos para me odiar vai ter um monte. Se não gostar, também não. E aí ele falou, sim, vai ser sua solidão, porque muitas vezes, por mais que estejamos todos com você, é você que vai ter que fazer o trabalho. E eu entendi isso na primeira quarta-feira que eu tive que psicografar. Cartas muito difíceis, cartas muito complicadas, mas que eu olhava do lado e via vocês, cada um que está aqui, a maioria, a grande parte eu não conheço, mas a maioria já recebeu alguma carta também, ou busca alguma carta. E hoje eu vim
minha primeira palestra pública é uma responsabilidade enorme. E vou te dizer, o Sivaldo sempre fala assim, temos palestrantes testados na casa, né? E eu falei, hoje vem uma não testada. Hoje vem uma não testada. E eu agradeço a oportunidade que o Cezon me deu, porque era uma coisa também que eu queria fazer. Eu queria me tornar mais próxima das pessoas. Sentar aqui em cima é uma regra espiritual e uma regra também de todas as casas. Mas o que eu pensei, antes de entrar aqui, eu pensei, acho que eu vou puxar aquele microfone e descer ali embaixo e começar, né? Mas eu não podia fazer isso. Sentar aqui em cima para mim não significa que eu estou distante de vocês. Aliás, quem recebe as cartas para mim se torna quase uma família, porque daí eu tenho um conhecimento da família de vocês e da vida de vocês, e vocês se tornam uma parte de mim também. Então, eu tinha muito que subir hoje aqui para dizer para vocês que eu ainda tenho muito que estudar para atender a essa casa espírita, para atender cada um que vem à minha procura, que eu não sei de tudo e não sei nem 10% do que eu devo saber sobre o espiritismo. Mas eu sei na prática o que eu devo saber sobre o amor. O amor em prestar esse trabalho. Eu nunca sentei uma quarta-feira aqui buscando que me conhecesse ou buscando plagiar qualquer médium que fosse, famoso ou sem ser famoso. Eu sentei aqui todas as vezes olhando em cada olho que estava presente e pensando, Daniel, o outro mentor, Deus, se for do teu querer, abrando o coração dessa família, dessa mãe, e me deixa passar um recado. Sabe quantas vezes eu sou chamada a atenção na quarta? Milhares. Pelo Sivaldo, pelo Daniel, porque aí fazem uma fila para falar comigo e o Sivaldo fica brigando. Tem 200 pessoas, você vai atender 200 pessoas, nós vamos sair daqui 5h30 da tarde. E aí eu falo, eu estou cansada, mas eu vou. Aí ele fala, gente, silêncio, porque ela tem que psicografar. Daqui a pouco eu pego o microfone e digo, gente, conversa, porque senão o tempo não passa enquanto eu psicografo. Então o Sivaldo, ele sofre comigo, né? Tem a Cristina também aqui da casa, que me acolheu, e ela sofre muito mais, porque aí na terça-feira anterior é a noite toda acordada junto comigo, porque eu não consigo dormir, é uma evolução de pensamentos. E aí eu começo, Cristina, você conheceu algum desencarnado de nome tal? Aí antes, quando era pouca gente, ela dizia, conheci. Aí eu falei, o nome dele é esse, né? Eu morrendo de medo de entregar uma coisa que não era. Daqui a pouco, nós crescemos em número de amigos, e aí eu digo, Cristina, você conhece? Não. Você conhece? Não. Você conhece? Cristina, agora está ruim. Agora nós estamos sem norte. Mas eu adquiri confiança não em mim, mas nos mentores e em Deus, que eu estava fazendo o melhor que eu podia. E eu faço para vocês o melhor que eu posso, dentro da minha limitação. Muito das casas espíritas tem muitos problemas, muitos. Questão de vaidade, questão de discussões, porque nós somos humanos aqui dentro tentando melhorar. E o Cezon não é diferente. Mas o Cezon teve uma qualidade, no meu entender e no entender dos mentores, que foi abrir o trabalho. Ele encarou o trabalho e ele deixou que nós fizéssemos da forma que os mentores acharam. E aí a gente começou a pedir as doações, começou a divulgar os projetos que até então não tinha. E aí eu entendi, de fato, qual era a minha função nesse trabalho. O Cezon, ele tem vários estudos, gente. ESD, EJA, tem vários estudos sobre a doutrina espírita. E sempre teve, são 61 anos, né, Cristina? E nesses 61 anos sempre teve esses estudos. E ele me fez provar que só a teoria, pela teoria, não funciona. O Cezon tinha uma estrutura, mas ficou parado em caridade por algum tempo. E é culpa nossa, dos médios. Nós temos que assumir nossa culpa enquanto trabalhadores da casa, não de vocês, somos nós. Então, a doutrina pela doutrina, vocês podem aprender no Cezon, na comunhão, na FEB, em qualquer casa você vai aprender a doutrina. Até na internet, se você quiser estudar a doutrina espírita, você vai encontrar tudo. Mas só vocês e só Deus pode ensinar o amor. O amor da caridade espiritual, da caridade material, da caridade com o próximo. E é isso aqui que o Cezon quer buscar, com todas as reuniões. É começar a adequar a doutrina ao amor. E aí vocês devem estar pensando, que menina doida, ela vem aqui para falar que só a doutrina não... Tem que estudar a doutrina? Tem que estudar a doutrina. Mas se vocês não souberem a doutrina de início, não tiverem anos de doutrina como eu, comecem de forma, nem que seja errada, a fazer a caridade. Você já vai estar dando um pontapé certo.
E a caridade que começa de casa é a caridade que começa aprendendo a perdoar, que é o mais difícil. Eu contava muito antes de vir para o Saison, e eu acho que eu nunca contei para o pessoal daqui, que eu me empolguei muito no início, porque eu fui chamada numa casa muito grande aqui, que é muito famosa, de espiritismo, e eu entrei nessa casa às 7h30 no atendimento fraterno, isso há um ano atrás, e me chamaram para fazer um teste, entre aspas. Não era bem um teste, era para mostrar onde estava a minha mediunidade, o que é normal. E eu entrei e fiz esse teste muito empolgada, entrei 7h30, saí meia-noite. E o Daniel ficou lá me ajudando. Quando foi meia-noite que eu saí muito empolgada, eu falei, olha, agora eu achei um lugar. E ele disse, tudo bem. Aí eu falei, Daniel, nós vamos ficar? Ele disse, você pode ficar, eu não vou. Poxa, mas você me deixou até meia-noite trancada aqui para dizer que agora você não vai ficar? Não, não vou ficar. É para você aprender o quão duro é ser médium, o quão duro é o trabalho. Você vai enfrentar isso em todas as casas. E você vai ficar na casa que não fizer isso com você. E foi assim com o Saison. Eu nunca fui testada aqui. Eu já entrei dando minhas cartas. Eu já entrei sendo acolhida. E por isso eu pude fazer o trabalho que eu venho fazendo. Então as pessoas me aceitaram, abriram as portas. E vocês são o objetivo principal desse trabalho. Vocês encarnados e os desencarnados também. E alguns médios, até da própria casa, me procuraram e falaram, olha, eu faço a psicografia, só que não sai igual a sua. E eu queria muito aprender, como se eu pudesse ensinar alguma fórmula. E aí eu pensei, como é que eu posso ensinar? Como é que eu posso dizer o que acontece comigo, se às vezes nem eu mesmo não compreendo? Mas aí, estudando e falando com os mentores, eu entendi hoje o que acontece comigo. Eu tenho um extremo respeito e amor pelos desencarnados. Cada um. Não importa o grau de evolução. Cada um que me procura. Pode ser o suicida, pode ser o mais evoluído que desencarnou, o mentor. Eu respeito cada um tal e qual é. E eles assim adquirem respeito também e adquirem confiança. Para mim passar os dados que eles querem passar para os familiares, de forma a provar que eles são eles. Então, tratando eles com respeito, eu consegui a confiança também. Tratando eles como humanos que são, só que estão em outro plano. Humanos que sentem fome quando menos evoluído, que sentem necessidade, que muitas vezes é apegado. Humanos que evoluíram estão lá para ajudar nós aqui de baixo. Mas humanos que foram, que são. Então, eu aprendi a respeitá-los e amá-los. E não tem nenhum sequer que eu tratei de forma diferente, até hoje. E eles também não. Então, foi assim que eu consegui isso. Eu sei que eu ainda tenho um caminho muito duro e muita coisa para aprender e para mudar. Porque eu tenho a plena consciência de que não é o certo que eu faço aqui ainda e não é o certo que eu fiz por muito tempo. Eu estava me lembrando de uma senhora que eu encontrei no mercado já no início. E a pessoa dizia assim, melhor, eu cometi a mesma gafe agora há pouco na viagem a Salvador. Eu estava tão ansiosa porque não consegui trabalhar lá na quarta e os espíritos me procurando e eu ansiosa. Eu não vi uma caneta que eu não quisesse. Eu sentei no restaurante para pagar a conta, a caneta estava lá, eu quase que comecei a escrever. E aí eu peguei e ia passando por um senhor na praia e o filho dele estava lá vestido de polícia e me falou assim, eu sou o filho dele, policial militar, me mataram e eu quero falar com meu pai, o nome dele é Jorge. E mesmo com alguma experiênciazinha que eu já tinha adquirido, o que é que a Mayra fez? O primo do Cláudio estava do lado e eu disse, fala para ele que o filho dele está aqui, é polícia militar, foi assassinado e quer falar com ele. O cara tomou um susto, agradeceu. Aí, depois de muito agradecimento, falei, meu Deus, como é que eu fui fazer isso? E se o cara morresse ali também, né, do coração, o que é que eu ia fazer? Ou seja, eu ainda erro e vou errar muito. Mas eu me coloco à disposição de Deus, o trabalho é de Deus, depois da espiritualidade, e é em favor de nós encarnados, de vocês. Porque isso é em favor da Mayra também, que de alguma forma vai pagar as grandes contas que ela fez. E eu convido todo mundo a participar das quartas-feiras e que convidem outras pessoas também. E não para alimentar qualquer tipo de vaidade ou ego de médium. Porque se a Mayra desencarnar hoje, vai ter tantos outros médios que vão fazer o mesmo papel. Eu sou só mais uma na multidão.
Quem de fato deve ser lembrado e de grande importância são os seus familiares que fazem esforço, que adquirem por merecimento, ou vocês, e vêm te procurar. E eu digo tanto e tanto até para os meus colegas aqui do centro, eu digo sempre o seguinte: imagina a ansiedade que eles também não têm, o amor que eles depositam nessas cartas. As cartas são lindíssimas. Se eu, por mim mesmo, conseguisse escrever aquilo tudo ali, eu já tinha feito um livro e vendido. Porque as cartas são totalmente diferentes. Então, não há qualquer tipo de vaidade. Se eu pudesse hoje escolher, eu escolheria não fazer esse trabalho. É duro dizer isso, mas é verdade. Porque é um trabalho árduo, mas eu fiz um compromisso, que eu não me lembro, mas sei que fiz. E hoje eu tenho algum retorno da gratidão de Deus para comigo, quando muitas dificuldades que eu enfrento, eu encontro as soluções. É Deus me dizendo: faz por onde que eu te ajudarei. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, para mim também é isso. Amar o próximo, que vai ser como amar a Deus. Amar os desencarnados, os encarnados, e aceitá-los, tanto desencarnados como os encarnados, da forma que eles foram ou são. Sem me colocar num pedestal diante de ninguém, e me colocando à disposição para trabalhar em prol da casa, em prol dos encarnados, dos desencarnados, mas principalmente em nome de Deus. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Eu jamais tive a intenção aqui de ser uma palestrante testada, porque eu não conseguiria. Eu ainda vou aprender muito. Prometo que nas próximas palestras eu vou achar o cunho certo do que falar, e talvez muito mais até sobre a doutrina. Mas hoje eu achei importante falar sobre amor, que é o mandamento maior. E falar com o meu coração, com o meu espírito. Falar de coração para coração de vocês, olhando nos olhos de vocês. Então, muito obrigada. Então, gente, eu agradeço de coração. Eu peço a Deus que acompanhe cada um, acompanhe os familiares, acompanhe os desencarnados que aqui vieram também estar com vocês, que eu já vim tentando falar para eles. Hoje não é psicografia, hoje não é psicografia. Porque você vai entrando e eles vão dizendo: olha a minha mãe, olha o meu pai, olha a minha esposa, olha, eu estou vendo, mas infelizmente não vai ser hoje. Seu Valdomiro está aqui do meu lado, assim, pergunta pela minha mulher. E eu estou falando: na sua mulher, acho que nem aqui não está. Mas vamos ter com calma. Então, assim, tem muita gente. E eu falei assim: sempre que eu puder, eu vou falar para as pessoas que estão aqui presentes. O seu Dito, o Vasco, o Valdomiro, a dona, que eu chamo de Freitas, né? Mas ela, na verdade, é a mãe de uma amiga minha. E agora, como eu tenho Freitas, eu também falo que ela é Freitas também, que me ajuda. A dona Sandra, que trabalha comigo. Então, tem muitos aqui, muitos familiares de vocês. A Carla, que está aqui. Todo mundo tentando, de alguma forma, falar-lhes. Então, eu os convido, quem puder, quem quiser, na quarta-feira, eu vou fazer esse trabalho também. Muito obrigada de coração e desculpe o mau jeito em palestrar, eu vou melhorar. Obrigada.